gente estava conversando, é muito absurdo. As custas máximas eram R$ 96. Daí nessa lei estadual estava chegando a 19 mil e poucos. E falta de planejamento. Eles deveriam aumentar um pouquinho. Exatamente. Em 5 anos eles chegavam lá. Nesse trecho do Gilmar Mendes ele fala exatamente isso, daí para aplicar a Selic, proporcional e etc. Se eles tivessem só dobrado, por exemplo, e dobrando, né, a cada ano, logo eles chegavam nessa meta final. E ninguém ia falar nada? Ninguém ia falar nada. Porque se você movesse uma ação e o aumento não fosse absurdo, né, o Supremo é difícil. Porque o Supremo ele já tem dificuldade para julgar a DIN. Assim, ele cria obstáculos para julgar a DIN, porque tem um monte de requisitos mesmo e tal. E casos em que não haja uma inconstitucionalidade gritante, eventualmente tem mais dificuldade para passar esse tipo de filtro. A ideia de falar sobre esse assunto, e eu passei esse trechinho do meu livro para vocês darem uma lida, foi para explicar os porquês de o Código de Processo Civil de 2015 ter essa característica bem peculiar. Que o pessoal que hoje já é advogado, já é juiz, já é docente, já pesquisa há bastante tempo, o pessoal da minha geração, vamos dizer assim, né? Porque o Código de 2015 está fazendo 10 anos agora, eu tenho 50 e poucos, eu tinha 40 e poucos, quando a gente fez o anteprojeto eu tinha 35. Né? Foi 2009, 2010 ali, que a gente trabalhou. 37, 38 anos eu tinha. Então era um pessoal que estava estudando o processo civil, o Código de Processo Civil de 1973, à luz dos influxos decorrentes da Constituição de 88. Então percebam que quando a gente fez o anteprojeto, que foi em 2009, o miolo do anteprojeto, né, no começo de 2010 a gente fechou o anteprojeto que acabou dando origem ao Código de 2015, ainda havia entre nós um movimento bastante forte chamado de constitucionalização do direito privado. Depois vocês puderem dar uma pesquisada no Google, né? Talvez já tenham ouvido falar, usar. Eu mesmo, volta e meia, quando dou palestra, eu me refiro a esse movimento. Porque embora a Constituição Federal fosse de 1988, demorou bastante tempo para, entre aspas, cair a ficha. Sabe? Cair a ficha no sentido de se perceber o seguinte, espera aí, o que é a Constituição Federal? É apenas uma carta de intenções políticas? É apenas um pacto político, no caso do Brasil, de transição de um momento histórico, político, para um outro momento histórico? Ou é algo que tem efetiva força normativa, por exemplo? Né? Para vocês terem uma ideia, eu entrei na faculdade em 1990. Eu tive um ótimo professor de direito constitucional, já há bastante tempo aposentado na UEM. E quando ele lecionava a matéria para a gente, e falava de direitos fundamentais, da ideia de Estado democrático de direito, ele fazia uma comparação de como era a Constituição de então de 88 comparativamente com a de 69, que na verdade é a emenda constitucional número 1 de 69, que para aqueles que pensam como eu, tratam como uma Constituição mesmo, não apenas uma emenda. Ele fazia essa comparação e dizia, olha, direitos fundamentais era algo eminentemente formal naquele texto constitucional anterior. Tanto é que estava lá na frente na Constituição, sabe, ali no finalzinho, comparativamente com o que está hoje. Hoje a Constituição, o começo dela inteiro, tem a ver com direitos fundamentais. Né? Passando pelos direitos sociais, chegando ali ao artigo 7º, tudo tem a ver com isso. Mas no artigo 1º, né, toda essa parte inicial tem a ver com isso. Então, a ideia de direitos fundamentais ganha protagonismo com a Constituição Federal de 88. Isso se explica em grande medida por conta do momento histórico e político em que o Brasil se encontrava inserido ali, né, naquela transição em que o Brasil se encontrava inserido. A ideia de Estado democrático de direito já era uma ideia relativamente comum, sabe, ordinária mesmo, entre os constitucionalistas em geral. Só que quando se falava em Estado democrático de direito, se pensava apenas em Estado de direito na ideia de segurança jurídica e estabilidade, por exemplo, de que todos se submetem à ordem jurídica, inclusive o próprio Estado. Né? Quando a gente fala de Estado de direito, é basicamente isso que a gente está falando. A ideia de democracia, né? Princípio democrático, Estado democrático, tem a ver com participação.
sob uma perspectiva mais rudimentar, a gente pensa nas eleições, mas não é apenas isso, né? O direito à participação, que a doutrina antiga chama de status ativos processuais, né? Direito de participar nos destinos de tudo, né, que acontece na minha vida pública, né? Então a Constituição Federal muda isso também. Mas tem uma expressão que foi bem explicada, a meu ver, com bastante clareza pelo professor José Afonso da Silva. Inclusive, o pessoal está celebrando 100 anos de idade dele, né? Vocês devem ter, se pesquisarem, vocês vão ver muita gente falando disso. Ele diz, olha, na verdade, com a Constituição de 88, a gente tem que dizer que a gente vive num Estado constitucional, que é mais, que ele usa mais ou menos a seguinte expressão, que eu cito na Constituição comentada, que abrange a ideia de Estado democrático de direito e supera essa ideia. Porque a ideia de Estado constitucional se assenta num tripé. Ou seja, é um Estado de direito, é um Estado democrático, mas é um Estado que se ocupa com a realização de direitos fundamentais. Então, quando a gente fala de direitos fundamentais na Constituição de 88, não significa dizer que não se previa direitos fundamentais em textos constitucionais anteriores. Sim, previa-se, mas não com o protagonismo que acabou tendo no texto constitucional de 88. Ok, surgiu a Constituição de 88, surgiu a Constituição de 88 com um modelo diferente, e a doutrina de então pense, coloque-se você no lugar da pessoa que está fazendo mestrado ali em 1990, por exemplo. Constituição nova, década de 90. Peraí, como é que eu estudo isso? Se um sujeito como o professor José Afonso da Silva, já de cara ele já diz, peraí, aqui a gente estuda direito constitucional de uma maneira diferente, e ele fala isso no livro dele, Direito Constitucional Positivo, porque ele inclusive diz que naquele livro ele não quer fazer assim, um estudo de doutrina, é só uma descrição da Constituição. Ele é muito modesto, porque o livro dele é muito mais que isso. Mas ele já abre o livro dele falando isso. Ou seja, você não estuda direito constitucional mais com a cabeça que você estudava antigamente. Porque antigamente, inclusive eu meio que peguei ainda essa etapa, porque se pensava constitucional assim, quando você falava de direito constitucional, você pensava em algo eminentemente ligado apenas ao direito público, estudar como funcionam os organismos estatais, né? Não se falava, por exemplo, na ideia de direitos fundamentais na relação entre particulares. Falava-se apenas em direitos fundamentais como algo que eu, cidadão, poderia exigir em relação ao Estado. Há uma decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal, de que foi relator, inclusive, do acordo do ministro Gilmar Mendes, que foi relator desse caso que você mencionou. E foi, a hipótese é mais ou menos assim, eu vou dar uma parafraseada para ficar mais fácil da gente entender. Havia uma associação, como se fôssemos nós aqui, os associados, e de repente eu convido todo mundo para uma assembleia, né? Só uma pessoa não é convidada, e nessa assembleia a gente decide excluir a pessoa que não foi convidada da associação, né? Hoje, 2025, se eu conversar sobre isso com vocês, vocês vão dizer, não, mas isso aí violou, sei lá, o direito ao contraditório, pelo menos, o direito à ampla defesa. Mas perceba, é uma relação entre particulares, porque é uma associação, é uma pessoa jurídica de direito privado, né? Entre nós. O Estado não participa aqui. Mas a partir desse caso, né, o Supremo Tribunal Federal disse, não, quando eu falo de direitos fundamentais, eu não estou analisando apenas a relação cidadão aqui embaixo e Estado lá em cima, como direitos fundamentais, como muro de proteção da minha esfera em relação ao Estado, que é isso também, mas não apenas isso. Percebam que é nesse momento, mais ou menos nesse momento, que a gente está estudando coisas como essa que eu mencionei, de constitucionalização do direito privado, de análise do direito de propriedade à luz da Constituição, das relações, sei lá, do direito de família à luz da Constituição, né? Que a gente começa a perceber que direito constitucional é muito mais do que aquilo. Bom, tem muita gente que atribui essa movimentação ao próprio Gilmar Mendes, ao Barroso, ao Fachin, que depois foram se tornando também ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem muita gente que atribui isso ao Código Civil de 2002. Né? Então, o professor Nelson Nery Jr., que vocês conheceram, teve aqui há poucos dias,
Eu lembro dele como se fosse hoje, quando o Código Civil de 2002 estava ali em vias de entrar em vigor, dando entrevista na TV, acho que na própria Globo, salvo engano, né? E ele falando, não, porque esse Código Civil é um Código Civil que nasce sob o influxo da Constituição de 88, então o tema tal já se analisa de maneira diferente, etc. Então muita gente atribui ao Código Civil de 2002, que entrou em vigor ali em 2003, né, essa mudança na cabeça, sabe, essa virada de chave na cabeça dos juristas e o pessoal começando a estudar o direito constitucional de uma maneira diferente. Por que eu estou falando isso tudo? Percebam que eu estou falando de algo que, olhando daqui de hoje, 2025, faz tempo, entre aspas. Sobretudo para vocês que são jovens. Eu acho que boa parte de vocês nasceu após a Constituição de 88, estou certo? Talvez quase todo mundo, ou todo mundo. Né? Mas veja, após a Constituição de 88, para aqueles que são da minha geração, é uma etapa da vida. Uma etapa significativa da vida. Mas a gente sabe que a gente está aqui hoje, mas houve um caminho para se chegar até aqui. A gente vive hoje um momento diferente. Eu acho que eu vou chegar no final tentando explicar esse momento diferente, que eu acho que é quase como uma ressaca disso que eu estou falando. Mas quando a gente fez o anteprojeto, em 2009, percebam, a gente estava em 2009. Então só se falava nisso. Os direitos fundamentais processuais, as garantias mínimas do devido processo legal. Né? E daí, quando a gente foi fazer o texto do código, depois se tornou código, o professor Humberto Lauro Júnior, né, estava na comissão, ele também integrava a comissão, ele falou o seguinte, olha, assim como o Código de 73 durou 40 anos, que naquela época estava ali durante 40 anos, né, quando a gente começou a trabalhar, esse texto, se ele for aprovado para virar um código, ele também tem que ter a pretensão de durar 40 anos. Já durou 10, então falta só 30. Então ele tem que ter a pretensão de durar 40 anos. E o código, ele tem que ser um código do seu tempo. Então a gente não pode fazer um código pensando como o legislador de 73, porque o momento é outro, né? A sociedade é outra, a economia é outra, mas sobretudo a ordem jurídica é outra. Antigamente, pessoal, não se pensava em interpretar o Código de Processo Civil a partir da Constituição, por exemplo. Né? Eu sempre pensava em interpretar o texto da lei, do Código de Processo Civil, assim como do Código Civil e de outras disposições, outras regras, pensando naquilo como o começo e o final do caminho interpretativo, e só se recorria a uma interpretação à luz da Constituição quando, sei lá, havia um aparente conflito entre disposições legais. Daí você fala assim, bom, qual delas aqui é mais conforme a Constituição para eu daí então privilegiar esse modelo interpretativo? É diferente do que a gente faz hoje. E já se fazia antes, após a Constituição de 88, mas antes de fazer o Código de Processo Civil de 2015. Você já tinha que começar estudando o processo civil à luz da Constituição. E é naquele contexto, então, que se começa a falar, como muita gente hoje fala, em modelo constitucional do processo, né? Em pensar nos influxos daquelas garantias, o que na verdade impôs que se reestudasse essas garantias, né? A partir do momento que o Código de Processo Civil traz tudo aquilo para o texto legal. O artigo 1º do CPC, se vocês olharem bem, ele seria desnecessário. Porque não parece evidente que o que está ali no Código de Processo Civil vai ser interpretado à luz da Constituição? Parece. Mas isso reflete o modelo, isso reflete o pensamento da doutrina daquele momento em que o texto do anteprojeto estava sendo elaborado. Né? Eu lembro como se fosse hoje, era ainda 2009, eu fui dar a palestra, né, inclusive por determinação do ministro Fux, né, que era presidente da comissão, então ele era ministro do STJ, antes de ir para o Supremo. E eu fui dar palestra num tribunal sobre o anteprojeto, porque eu penso num tribunal, que eu não vou falar depois, tá? Daí falava assim, olha, o que é direito ao contraditório? Porque quando se pensava em direito ao contraditório, antigamente, né, só para vocês entenderem essa mudança de paradigma, a gente pensava em contraditório, daí o professor fala assim, olha, o exemplo do contraditório, pensa na Bíblia, né, quando Deus sabe que Adão fez coisa errada, fala assim, Adão, onde você está?
Foi o primeiro exemplo do direito ao contraditório, né? É a citação, né? Deus querendo ouvir Adão antes de julgá-lo. Deus sabia que Adão havia feito, mas deu a ele a oportunidade de se manifestar. Então se pensava na garantia do contraditório como uma citação, pura e simplesmente. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz faculdade, eu me formei em 94, não se pensava na existência de direito ao contraditório dentro do processo de execução. Né? Que muitos de vocês aqui, dependendo do setor em que você estava, você atua quase que todo dia mexendo alguma coisa dentro do processo de execução. E não se imaginava que dentro do processo de execução poderia haver a observância, a garantia do contraditório. E você ia nos livros de doutrina, e isso era mais ou menos o que se escrevia, o que se pensava. Porque, vejam, repito, você pode dizer, poxa, mas aquele autor, ele era um autor desatualizado, ele não sabia do que estava falando. Não é. Essa era a ideia mais ou menos comum que era defendida. Porque a gente não pensava em processo a partir da Constituição. Se não houvesse um texto, sei lá, no capítulo, na parte do Código de Processo Civil dedica ao processo de execução, dizendo que o juiz tem que intimar o executado para falar sobre isso, ou o execuante para falar sobre aquilo, o processo ia andando e pronto, porque só se pensava que havia cognição judicial verdadeira e autêntica dentro de uma ação de conhecimento, não dentro de um processo de execução. Né? Então isso vai mudando. O próprio professor Humberto Adorno Júnior, ele tem muitos textos que ele escreveu antes até da elaboração do anteprojeto que deu origem ao Código de Processo Civil, falando disso, falando, não, a gente tem que aplicar isso também no processo de execução. Porque isso não é algo que depende de um dispositivo no CPC que diga que tem que ouvir a outra parte. Né? Tem um autor magnífico, né, que eu recomendo a vocês, aqueles de vocês que quiserem se aprofundar nesse estudo, o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, parece que é Álvaro, mas não é Álvaro, é Alvaro de Oliveira, em que ele fala disso. O título do livro pode parecer um chato, chama-se Do Formalismo no Processo Civil. Mas ele fala que a forma, né, no processo, na verdade, é um mecanismo de realização de direitos fundamentais processuais. E ele fala do contraditório, ali naquele livro, ele fala, por exemplo, do direito ao contraditório como direito a uma decisão sem surpresa para as partes, do contraditório como direito à influência. Né? Então, é uma perspectiva de direito ao contraditório que, quando o professor escreveu isso, e depois só devagarzinho outros professores foram vindo e escrevendo, era algo que estava fazendo parte do mainstream ali da doutrina, sabe? A gente fazia mestrado em 95, doutorado no começo dos anos 2000. No ambiente acadêmico, a gente discutia isso. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Mas a gente percebia que isso estava ali entre nós. Alguns autores escreviam isso, mas não era nada concreto. Por isso que certas coisas têm que ir para o texto legal. E se não for para o texto do código, como foram para o texto do Código de Processo Civil, a gente não vai estudar aquilo e não vai aplicar. Então, assim, aliás, é uma coisa interessante porque, coincidentemente, o professor Nelson Nery, que é muito crítico, ele sempre foi, inclusive lá atrás, né, a gente dialogava muito, né, crítico de muita coisa que entrou no CPC e tal, de 2015, mas ele falou isso, ele falou assim, olha, um dos pontos mais importantes do Código de Processo Civil foi colocar no texto algo que, no Brasil, infelizmente, se você não colocar na lei, muitas vezes a gente nem vai saber que existe. Eu participei, na verdade, eu coordenei um evento na ASP, em São Paulo, antes de o Código de 2015 ser aprovado, foi entre ali a elaboração do anteprojeto e o final da tramitação do Congresso Nacional. E participaram alguns juristas, e um deles, que estava ali com a gente nesse evento, que foi muito interessante, ele falou assim, olha, só o fato de o texto do anteprojeto ter chamado a atenção na sua parte inicial a essas garantias mínimas, se vocês pegarem ali do artigo 1º ao 11, o 12 nem tanto, né? O 12 talvez não precisasse estar ali, mas do artigo 1º ao 11, vocês vão ver que cada um deles, a seu modo, está trazendo para o texto uma menção expressa a alguma garantia fundamental do processo. Fora desses, um que ficou lá no final e deveria estar ali no começo é o artigo 926, né? Que fala da a ideia de jurisprudência íntegra e tal. Mas se vocês pensarem bem, o que está ali nessa parte inicial do código
é algo que vocês podem dizer hoje. Veja, estamos estudando processo civil aqui em 2025. Eu não precisaria estar ali. Mas é fácil dizer isso hoje. Naquele contexto, né, significou quase que uma revolução. E daí esse professor, né, naquele evento, acho que isso foi 2013, por aí, 14 ainda, ele falou assim, olha, só o fato de o anteprojeto ter provocado essa discussão, né, e daí todo mundo começou a falar assim, poxa, direito contraditório com direito de influência. Como é que eu fundamento uma decisão judicial quando eu vou decidir com base em um princípio jurídico? E lá no artigo 489 do Código de Processo Civil se chegou a uma fórmula que talvez não seja feliz, ela é bastante criticável o texto, né, a conclusão, a redação final que acabou entrando em vigor, mas a ideia está bem clara, que o juiz não pode simplesmente, no momento de proferir uma decisão, pura e simplesmente optar por um princípio. Ele tem que explicar como é que ele chegou à conclusão de que naquela hipótese prevalece um princípio em relação a outro princípio e o caminho que ele percorreu para chegar àquela conclusão. Então não se falava em fundamentação da decisão judicial como se fala hoje, né? E hoje, felizmente, quando você vai à jurisprudência, sobretudo dos tribunais superiores, mas de outros tribunais também, se você vai à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a todo tempo eles falam disso. O que é decisão surpresa para as partes? Né? O que é direito à influência, direito contraditório como direito à influência? Voltando para algo que talvez seja, digamos assim, mais importante no sentido de a gente compreender primeiro a ideia de acesso à justiça. Né? Até então, quando a gente estudava acesso à justiça, se pensava apenas nessa perspectiva de acesso à justiça. Não, eu tenho direito de ir ao judiciário, né, de não ter um obstáculo antes. Isso vai evoluindo aí para se chegar à ideia de acesso à justiça como um direito a uma tutela jurisdicional. Depois a gente vai evoluindo para se pensar, né, ao direito, o acesso à justiça como direito ao processo adequado. Então eu não penso mais apenas do direito do acesso à justiça como algo correspondente a uma ação que foi ajuizada e uma tutela jurisdicional adequada. Eu penso no acesso à justiça como a realização de todas essas garantias fundamentais ao longo do processo. Né? Então essa ideia supera aquela anterior. E daí a gente prossegue estudando. Ainda ali estava tramitando o Código de Processo Civil. Né? O anteprojeto já trazia consigo essas ideias, e na sequência o CNJ aprova, salvo engano, a Resolução 125 de 2010, trazendo dentro de si a ideia de acesso à justiça como direito a acesso à ordem jurídica justa, que compreende o direito a uma tutela jurisdicional estatal adequada. Mas percebam que o Código de Processo Civil de 2015, ele traz para dentro da lei, né, também a ideia de que acesso à justiça compreende, né, o direito a um mecanismo adequado de solução de conflitos. Então, eventualmente, né, eu tenho direito a que o meu conflito seja solucionado através de uma mediação e não de uma solução jurisdicional adjudicada, como a gente diz, uma decisão judicial de um juiz estatal. Talvez mais adequado para aquele caso seja a arbitragem. Então, pensem vocês num conflito bastante específico, técnico, jurídico, né? Um conflito ali, sei lá, fabricante de embarcações contra um comprador de embarcações, né, gigantescas e tem um tipo de defeito bem peculiar. O juiz não vai saber resolver isso, porque o juiz não foi criado e treinado para resolver um problema tão específico assim, né, que às vezes tem mais de tecnicidade não jurídica do que técnica jurídica mesmo. Então, às vezes, o acesso à justiça corresponde ao Estado, né, reconhecer e enaltecer a atividade arbitral. Notem, a lei de arbitragem é de 96, mas até hoje a arbitragem entre nós vem, né, ela não é algo assim absolutamente difundido. Muita gente vê com desconfiança a arbitragem. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da arbitragem. O Superior Tribunal de Justiça, ele vem enaltecendo a arbitragem, mas ainda tem alguma resistência, né, à atividade realizada pela arbitragem. Aliás, no nosso podcast, né, que
em breve vai ao ar, né? Na entrevista que eu fiz com a professora Rosanelli, né, a gente falou um pouco sobre isso, porque ela atua bastante na arbitragem, como árbitra e como advogada na arbitragem também, né? Falando sobre os porquês de a gente ter isso ainda. Mas o Código de Processo Civil de 2015, ele traz a arbitragem para dentro do texto. Promove um verdadeiro diálogo, né? Quando o Código de Processo Civil fala de cooperação, princípio da cooperação, ele fala da relação entre árbitro e juiz estatal. Juízo arbitral e juízo estatal, que se dá através da carta arbitral. E a carta arbitral é referida no texto do Código de Processo Civil quando o Código fala da cooperação jurisdicional. Ora, se é cooperação jurisdicional, cooperação jurisdicional nacional, eu estou me referindo à cooperação entre juízos, o juízo estatal e o juízo arbitral. E a atividade jurisdicional arbitral é tratada pelo Código de 2015, nesse ponto, à semelhança da legislação anterior, como equiparável à estatal. Né? A sentença arbitral não precisa ser homologada para ter um valor de sentença judicial, como título executivo judicial, para ser mais preciso. Né? E isso é um exemplo de vários outros, né, que vão se desdobrando ali no Código de 2015. E um ponto, só para a gente encerrar essa primeira parte do bate-papo, né? A ideia de segurança jurídica, né? Que, como mencionei, né? Ela é mencionada na parte inicial, mas vai ganhar mais sentido ao longo do Código de Processo Civil, também determinou o surgimento de dispositivos como o 926, que comentei com vocês, a ideia de jurisprudência íntegra, a ideia de que a jurisprudência não pode ser alterada para surpreender todo mundo. Então, hoje você vê o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, deliberando sobre se saber se é o caso de modular os efeitos da alteração de jurisprudência. Porque a gente vinha fazendo nossos contratos, por exemplo, eu com a minha empresa, com outro empresário, né? Enfim, todo tipo de negócios jurídicos que a gente vinha fazendo, a gente fazia à luz de uma orientação jurisprudencial X. Né? E de repente o STJ muda. Perceba também que, para que a gente entenda isso, a gente tem que entender um pouco do que mudou na ideia de teoria da norma também. Né? Não que mudou na teoria da norma, mas como a gente entende norma jurídica. A norma jurídica não é apenas, então, somente o texto da lei, por exemplo. Né? Muitas vezes a gente diz aqui, assim, lendo o artigo 330 do CPC, a norma diz isso. Né? Mas aqueles que elaboraram o texto do Código de Processo Civil compreendiam, e eu compreendia e compreendo até hoje, a norma jurídica como um produto da interpretação de um texto. Então, a norma não é o que está escrito no artigo 330. A norma é aquilo que seja eu juiz, seja eu ministro, seja eu jurista, sejamos nós aqui, a norma é aquilo que eu leio no artigo 330, interpreto para aplicar a um caso, para resolver um determinado problema. Né? Então é por isso que a alteração da jurisprudência, por exemplo, ela também tem que respeitar isso. Eu não posso, como se falava antigamente, né? Eu não posso tratar ou admitir como algo isento, indene de críticas, a jurisprudência banana bolt. Não sei se essa é uma expressão que se usava bastante antigamente. Ou seja, você está ali vivendo a sua vida, né, no direito de família, no direito contratual, no direito das coisas, né, fazendo os seus negócios, né, porque todo mundo entendia que esse artigo significava X. Porque a jurisprudência era pacífica nesse sentido. De repente muda a jurisprudência, pega todo mundo de surpresa e eu aplico aquilo tudo retroativamente. Né? Percebam que a partir do momento que eu entendo que o direito, a norma jurídica não é apenas o texto, eu passo a interpretar, por exemplo, ideias como irretroatividade da norma, né, para a proteção de situações consolidadas. Eu me refiro não apenas à alteração do dispositivo legal por uma lei, mas também à alteração do modo como interpreto esse dispositivo legal para resolver problemas. E eu não posso aplicar isso retroativamente, pelo menos não como regra. Isso muda também quando a gente fala do dever de fundamentação da decisão judicial.
nesse evento que eu fui dar a palestra no tribunal, né, eles queriam que eu falasse sobre o que veio a ser hoje o 489 do Código de Processo Civil. O 489, especialmente em seus parágrafos, né, o 489, caput e os incisos tem praticamente só o que havia, né, no código anterior. Mas nos parágrafos, falando do que o juiz tem que observar, não se considera fundamentada a decisão assim, assim, assim. Né? Isso causou impacto. Né? Porque onde já se viu, né, ter que fundamentar a decisão judicial dessa maneira? E daí então eu dizia, como desde antes, né, a gente já falava, né, que o CPC já revogado, né, deveria ser interpretado assim. Quando o juiz sentencia, né, no contexto que hoje a gente tem entre nós, ele está criando norma, entre aspas. Não apenas criando norma no sentido que o Liebman, Enrico Tudo Liebman diz, que quando o juiz profere a sentença ele cria a norma do caso concreto. Né? Existe a norma geral no sistema, daí o juiz na sentença particulariza a norma para as partes. Né? Não nesse sentido, mas no sentido de que todo juiz, quando profere uma sentença, ele contribui com aquilo que ele coloca na sentença com o modo de interpretar aquele dispositivo da lei, seja o Código Civil, o CPC e outro qualquer. Né? Ou seja, há uma distinção tradicional, né, dentro ali da teoria da norma. O pessoal chama, alguns autores fazem uma distinção entre intérprete autêntico e intérprete que não é intérprete autêntico. Então eu que sou advogado, escrevo livros, nós aqui, vamos interpretar um artigo da lei, do Código Civil? Vamos. Nós não somos intérpretes autênticos para esses autores. Intérpretes autênticos são aqueles que podem criar norma. Então o juiz, quando é um juiz de primeiro grau também vale, quando é um desembargador do tribunal também vale, mas quando é um ministro do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal também vale, talvez até valha com mais proeminência, ele também cria a norma no sentido de que ele diz, olha, esse texto tem que ser interpretado dessa maneira. Esse texto tem esse significado. E tudo isso, pessoal, se sintetiza nessa ideia, que, como mencionei, é uma concepção contemporânea de acesso à justiça. Acesso à justiça como um direito ao processo adequado. O direito de ação, né, não é visto apenas como um direito a uma tutela jurisdicional, tempestiva, adequada ao direito material. Ou seja, eu não penso mais no direito de ação ligando a petição inicial à sentença como se no caminho não tivéssemos percorrido por nada. Na verdade, o direito de ação compreende o caminho. O direito de ação compreende o direito à observância das garantias mínimas do devido processo legal no curso do processo. Né? No curso do processo. Por exemplo, né, é nesse contexto que a gente começa a falar que também o réu tem direito de ação. O réu tem direito de ação não apenas quando apresenta reconvenção, por exemplo. A gente fala assim, não, o réu tem direito de ação porque ele apresenta reconvenção. Não. O executado também tem direito de ação. Daí, antigamente, você falava assim, o executado tem direito de ação? O pessoal dizia, ele tem, porque ele pode apresentar embargos do executado, embargos de execução. Não. Ele tem direito de ação dentro do processo de execução, ainda que não apresente embargos de execução. Porque também o executado tem direito a uma decisão fundamentada. Também o executado tem o direito ao contraditório. Né? Contraditório efetivo. Esse contraditório de que a gente trata aqui, né? Não contraditório como aquele que é observado com a mera citação, que é o básico do básico. Né? Não contraditório nesse sentido. Contraditório no sentido de que eu tenho direito de participar ativamente do processo. Eu tenho direito à influência, eu tenho direito a uma decisão que seja proferida, né, de modo a que eu não seja surpreendido, ainda que o juiz esteja falando sobre uma matéria a respeito da qual ele tem que falar por força de lei, uma matéria de ordem pública, por exemplo. Uma objeção, né, para usar uma classificação doutrinária. Então veja, o Código de Processo Civil de 2015 surge dessa maneira. E o Código de Processo Civil de 2015 ele vem sendo paulatinamente aceito, primeiro na doutrina, né? Eu tenho a impressão de que quando a gente fez o anteprojeto, a gente foi muito feliz, porque o que a gente queria era colocar o que de mais moderno, no sentido de contemporâneo, de atual, sabe? Desse momento, existia na doutrina. Então, se você pega o que eu escrevia, se você pega o que outro professor Humberto também escrevia, o próprio ministro Fux escrevia, antes
do anteprojeto, você percebe que o anteprojeto não é algo que surgiu do nada. Então já tinha gente defendendo aquilo. Não todo mundo, mas já tinha gente defendendo aquilo. Quando a gente pôs um anteprojeto e aquilo ali se tornou uma perspectiva de se tornar algo concreto, daí todo mundo começou a escrever em torno do anteprojeto. Até gente de fora do Brasil estudava o anteprojeto. Hoje, muita gente de fora do Brasil elogia o CPC de 2015 como algo assim até revolucionário. É um texto que conseguiu ali capturar e colocar dentro da lei tudo que havia de, sabe, de mais instigante. Né? O que é que um jovem processualista estuda quando ele está entrando no doutorado em processo civil? O que é que ele quer estudar? Aquilo que seria, digamos assim, o que há de, sabe, o cheiro de pão saindo do forno, sabe, aquela coisa assim gostosa. Eu quero isso, né? E o código de 2015 ele conseguiu, apesar das críticas, apesar das resistências, ele conseguiu colocar tudo isso. Mas eu disse a vocês há pouco, né, que a gente agora está assistindo um movimento contrário. O código de 2015, ele não está sofrendo isso porque ele já é código. Mas a gente sente um sintoma disso nas críticas ao projeto de reforma, que para alguns, né, como eu, né, é na verdade um novo código, que é o Código Civil a reforma do Código Civil de 2002. Eu escrevi isso, escrevi um texto que para mim está mais para novo código do que uma mera reforma. Né? Mas é outra polêmica essa. Qual é a crítica que a gente vê, uma das principais críticas que a gente vê à proposta do Código de reforma do Código Civil de 2002? É que o Código dá muitos poderes aos magistrados. É uma crítica que é feita. E tá bom, eu acho que todo mundo tem direito de criticar. Mas vejam que essa crítica também está inserida em um contexto. Em qual contexto? É um contexto em que a comunidade, de uma maneira geral, ela anda meio assustada com os poderes do judiciário. O Código de 2015 foi uma resposta a isso. Isso não é uma novidade. Quando o texto do Código de 2015 surgiu, isso já não era uma novidade. Né? Então, hoje, a gente vê uma preocupação maior em relação a isso. Né? Naquele momento, quando o Código de Processo Civil de 2015 surgiu, havia se fortalecia a ideia de que o Código de Processo Civil tinha que ser interpretado e aplicado à luz da Constituição, está no artigo 1º do Código. Né? Se colocar isso no anteprojeto de reforma do Código Civil de 2002, pessoal, a casa cai. Porque todo mundo vai dizer, imagina permitir que qualquer juiz interprete o Código Civil à luz da Constituição. É dar poder demais aos juízes. Mas percebam, todos os juízes fazem isso todos os dias. Né? No Brasil, qualquer juiz deve aplicar a Constituição. Não é que um juiz pode, se tiver afim. É diferente de outros países. A gente não pode se esquecer disso. Direito, não tem uma coisa que é a ordem jurídica internacional, a ordem dos tratados, etc. Que é uma coisa. A gente pode até discutir o direito internacional que ele é, como funciona. Né? Eu tenho aprendido bastante, meu filho, meu mais velho, está fazendo mestrado em Coimbra, ele está estudando direito internacional, ele me explica muita coisa nova, eu gosto muito, né, de aprender com ele. A gente pode até falar disso. Agora, quando a gente fala do direito, desse direito que a gente está falando, a gente está falando de ordens jurídicas internas. E cada país tem o seu momento, a sua história, o seu modo de interpretar. No Brasil, todos os juízes devem aplicar a Constituição. É diferente, sei lá, se você comparar com a Alemanha, né? Se um juiz está na dúvida se uma regra é constitucional ou não, ele não pode deixar de aplicá-la. Ele para tudo e manda para o que seria o nosso Supremo lá. Né? E daí o Supremo deles lá, né, a Corte Constitucional da Alemanha, vai dizer se aquele texto é constitucional ou não, daí manda para que aquele juiz de primeiro grau aplique. Né? Você vai na Holanda, que eu estudei bastante direito lá, neerlandês. Não tem nenhuma corte como um Supremo Tribunal Federal. Né? O sistema deles, que é parlamentarista, é monarquia parlamentarista, né? Eles têm um conselho constitucional, que é um órgão que funciona ali, grosso modo, né, paralelo ao legislativo, é mais perto do legislativo do que do judiciário, né? Porque está na Constituição da Holanda que um juiz não pode, um juiz estatal, um juiz como os nossos juízes aqui do Brasil, por exemplo, eles não podem deixar de aplicar uma regra por considerá-la inconstitucional. Olha a diferença.
Entende a diferença? Então a gente tem que interpretar o Código de Processo Civil de 2015, entender o contexto em que ele surgiu, o modo como ele vem sendo interpretado agora, para daí a gente compreender essa situação em que a gente está até aqui. Eu estourei o tempo, peço desculpas, mas se vocês quiserem, dá para a gente conversar sobre mais alguma coisa, alguma observação, seja qualquer coisa que vocês tenham lido, ou algum outro assunto que vocês queiram comentar. O Léo falou, esse caso que foi julgado, foi agora, esse ano? Foi esse mês agora. Interessantíssimo para vocês fazerem um comentário ao julgado, né? Dá para de repente fazerem um texto, 2 ou 3, né? Ou 2 ou 3, né? Fazer um mix aí talvez, fazer um texto sobre isso, fazer um texto sobre outras coisas, né? Daí a gente publica, seja nas nossas páginas, seja em outro site jurídico, acho que vai bem, né? E assim, quando a gente diz que nós temos que interpretar e aplicar os princípios, garantias, valores da Constituição, não é num sentido, sabe, aquele sentido ingênuo, sabe, aquele sentido panfletário, no sentido oba-oba. Não. Isso isso tem razão de ser. Né? A ideia de que o direito é mais importante do que regras formais, por exemplo, a ideia de formalismo que eu mencionei, citando o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, né, no sentido de que a forma existe para assegurar a observância de garantias fundamentais, né, é algo que está dentro do código. Né? É algo que, digamos assim, como se a gente pensasse o código como se, digamos assim, estivéssemos numa grande piscina. Então a gente está mergulhado ali. Não dá para compreender o Código de Processo Civil de 2015 sem interpretar isso, ou melhor, sem entender esse movimento a que me referi aqui. Né? Eventualmente vocês podem se deparar com alguém que se formou ou estudou o processo civil na geração anterior, na minha geração, lá atrás, e você percebe em 2 ou 3 minutos de conversa que a pessoa não entendeu o CPC de 2015, porque ele não entendeu isso daqui que a gente falou. Isso que a gente está comentando agora. Né? Então me parece que isso é determinante. Né? Todo encontro a gente vai sortear um livro. Pode ser assim? Pode. E só para o pessoal presente no encontro. Tá? Quem faltar não ganha. E quem for sorteado hoje fica excluído do próximo. Só pula o próximo. Ó, clica em meio para ter o bagulho auditado. Sorteado agora. Entre 1 e 15. Olha. Se cair 15, Léo. Recurso. Se cair 15 é recurso. 4. Ah, não. Ele ganhou o último. Infelizmente, a regra começa a contar a partir de agora. Não, é mandado de segurança. Mas deu certo, cara. Professor, eu tenho uma pergunta. Muito obrigado. Qual que é o diferencial da nossa Constituição? Porque a nossa Constituição ela tem alguns elementos infraconstitucionais, por exemplo, as garantias do devido processo legal e todas as que a gente discutiu. E eu gostaria de saber, em relação, por exemplo, a outras constituições, qual seria o nosso diferencial da gente... Outras do Brasil? Ou não, pode ser tanto do Brasil quanto tanto faz. Porque do Brasil, creio eu que esse movimento de constitucionalização do direito não adveio anteriormente, sim, da nova Constituição. Eu gostaria de saber, na visão do senhor, o que diferencia ela por ter esse influxo tão importante, e eu acho que é um dos maiores influxos que a gente consegue ver assim a nível mundial. Porque alguns lugares não funcionam desse jeito. Você sabe, aqueles de vocês que tiverem condições, não é fácil, eu sei que não é fácil, e a gente tem que saber assim, o momento que a gente está. Ó, o Léo, você ficou 6 meses lá? 6 meses, depois eu gostaria de fazer um comentário também. Ficou 6 meses lá, com experiência. Eu acho legal quando, se vocês tiverem esse momento, então, tiverem condições, seja agora, seja depois, se formarem, fazer uma história no tempo, posso prosseguir? Não. Quem manda? Sorteamos um livro. Não sabia se podia, mas eu sorteamos um livro aqui. Não podia ganhar de novo, né? E
daí assim, é interessante a gente ver como é que funcionam as coisas em outros países. Né? Por quê? Porque o direito, o que eu vou falar aqui, na verdade, não é nada de novo. O direito para aqueles que admitem que o direito é ciência, eu admito que sim, o direito é uma ciência cultural. Você só compreende uma ordem jurídica dentro de uma determinada cultura. Né? Então, por exemplo, a Constituição brasileira atual, hoje em vigor, Constituição a gente chama de Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, né? É incomparável, né, a qualquer outra Constituição, sei lá, americana, a holandesa que eu citei, a Constituição alemã, a portuguesa. Ainda que você diga, putz, isso daqui tem muita influência daquela ordem constitucional, né? Isso daqui você percebe que não tem só aqui no Brasil, tem em outro lugar. Mas o mesmo texto, ainda que o texto seja absolutamente idêntico, ele vai ter significado diferente em outra ordem jurídica. Porque, perceba, a partir do momento que eu digo que direito é uma ciência cultural, se eu admito isso como premissa, eu admito também que o direito é aquilo que nós, como comunidade, dizemos que o direito é. Então, quando eu digo que o direito ao contraditório compreende a ideia de direito à participação procedimental, a ideia de, sei lá, prolação de decisão sem surpresa para as partes e coisas do gênero, isso só é assim se nós todos acreditarmos nisso. O direito não é repito, se você admite o direito como ciência, o direito não é uma ciência natural. Né? Na natureza, se você planta um pé de manga, em princípio, se não tiver ali uma alteração genética, por exemplo, né, vão surgir mangas no pé de manga. Né? Então é uma coisa que acontece naturalmente. No direito não é assim. No direito, nós atribuímos sentido a todo tempo àquilo que é direito. Então, quando de repente você diz assim, poxa, desde quando se tornou normal um juiz fazer tal coisa? Percebe? O primeiro choque não é um choque, sei lá, à luz do que está escrito na lei. O primeiro choque que a gente tem é um choque cultural. Perdão a expressão, é um choque cultural. Mas é uma coisa assim, peraí, mas isso, sabe aquele desconforto? Quando você fala assim, poxa, mas isso não está ok. Daí você vai ler a Constituição e vai interpretar a Constituição da maneira que nós consideramos apropriada e tal, né, como essas que se tentou colocar no Código de Processo Civil, e daí você diz, não, realmente isso não está certo. Mas não está certo porque a gente interpreta isso dessa maneira. Então, por exemplo, falando agora em relação a constituições anteriores, é muito difícil, sabe? E eu talvez até correria o risco de ser injusto criticar os juristas que interpretavam as constituições anteriores, particularmente as constituições que surgiram ali em regimes de exceção, como foram essas imediatamente anteriores. Daí você fala assim, poxa, mas por que o pessoal não criticava isso, não criticava aquilo? Por que não se criticou, por exemplo, quando, sei lá, foram aposentados compulsoriamente alguns ministros do Supremo e foi aumentada a quantidade de ministros de 11 para 15, porque daí o presidente da época, né, isso eu não lembro exatamente o ano, já nomeou mais 5 ministros novos para decidir, claro, em conformidade com o que ele queria. Ora, estávamos no regime de exceção. Você não sabia se você poderia sair criticando as coisas a todo tempo, se você iria voltar para casa ou não. Então é diferente, você tem que respeitar as pessoas, né? Assim, cada um sabe ali onde aperta o calo, né? Então era um modo de pensar diferente, é muito difícil. Então assim, eu posso comparar textos, sabe? Se você hoje joga no chat GPT, né, essas versões mais pagas, assim, um pouco mais avançadas, ele faz um quadro comparativo, lei dispositivo com dispositivo, né? Qual artigo da emenda 1 de 69 se parece com o que está aqui na Constituição de 88? No meu livro Pré-Questionamento, por exemplo, que foi a minha dissertação de mestrado, analisando ali a questão relacionada ao cabimento do recurso extraordinário, eu faço o histórico desde o texto de 1891, né, até chegar a 1988. Mas eu estou comparando textos. Pego ali mais ou menos o que a doutrina da época escrevia e tal.
Só que assim, da Constituição de 67, 69 para a Constituição de 88, as coisas são absolutamente incomparáveis. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, antes de 88, ele só fazia controle de constitucionalidade quando julgava recurso extraordinário. O que é hoje a ADIM, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade, hoje a gente tem ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, não existia. O que a gente tinha, que foi ali o que serviu ali de base para a nossa futura ação direta de inconstitucionalidade, era a representação por inconstitucionalidade, que só poderia ser apresentada pelo Procurador-Geral da República, que embora, né, hoje todo mundo fala, não é do MP e o MP é autônomo, etc., mas naquela época era como se fosse um agente do Poder Executivo Federal. Né? Então era uma forma de controle pelo Presidente da República das leis feitas pelo Legislativo. Então ele fazia a representação por inconstitucionalidade, e só ele podia fazer isso. Quem que moveu essa DIN que você mencionou no começo? Foi a OAB de Tocantins. A OAB não podia mover o equivalente ao que hoje é uma DIN naquela época. Então veja, a antiga representação por inconstitucionalidade foi concebida por encomenda para que o Poder Executivo controlasse as leis feitas pelo Legislativo. E era julgado por um Supremo que havia sido composto prevalecentemente, hoje também é pelo Poder Executivo Federal, mas naquele contexto de uma maneira absolutamente viciada, vamos dizer assim. Né? Então não dá para você comparar o Supremo hoje com o Supremo de antes, por exemplo, né? Porque a forma de julgar é diferente. Então hoje você tem um controle de constitucionalidade muito mais amplo. Né? O rol de pessoas que têm legitimidade para ajuizar uma ação de inconstitucionalidade, né? Para controle abstrato de constitucionalidade, é muito mais amplo. Né? O que acabou chegando a esse momento que a gente tem hoje, que é de o Supremo avançando pra caramba em relação a isso. Né? A gente teve o que, inclusive, o professor Nelson Neri criticou, a objetivação do controle de constitucionalidade, que pode ser um tema para um encontro futuro, inclusive esse, né, que é um assunto que gosto bastante. O Supremo Tribunal Federal hoje julga numa mesma sessão, não numa mesma sessão, no mesmo julgamento mesmo, um recurso extraordinário e uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o mesmo tema, no mesmo acórdão ali. Né? Quer dizer, não são acórdãos distintos formalmente, porque cada um vai dos seus autos, mas eles votam junto, porque está em jogo, sei lá, a constitucionalidade do artigo tal, artigo 20, alguma coisa do Código Civil. Isso é discutido numa ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, e num recurso extraordinário. Então a gente chegou nesse estado hoje, em que, no sentido de momento que a gente está, em que a gente confunde as duas formas de controle de constitucionalidade. Então, assim, quando você pega a doutrina criticando o Supremo, por exemplo, né, dá para fazer, eu faço, o professor Nelson Neri faz, dá para fazer uma crítica fundamentada ao modo como o Supremo fez toda essa transformação até a gente chegar até aqui. Entende? Por isso que eu digo, né, como é que eu interpreto a Constituição de 88, cotejando ela com constituições anteriores? É muito complicado. Porque você consegue fazer uma visão geral, mas quando você vai falando de temas sensíveis, como controle de constitucionalidade, sei lá, de certo modo é até incomparável. Né? Quando você fala de direitos fundamentais, mesma coisa. Quando você fala de direito, como direito ambiental, né, direito de família, isso que vai estar lá na parte final do código, que inclusive tem muitos professores que nem falam disso, né, quando vai dar matéria de direito constitucional, né, que o pessoal diz que é uma parte mais chata, e eu já digo que são desdobramentos dos direitos fundamentais, lá do artigo 5º, né, que eu inclusive acho até que deveria estar meio junto assim, no texto da Constituição, mas é um modo de enxergar isso de uma maneira diferente. E é a circunstância de a Constituição ter ganhado proeminência entre nós que fez com que o Supremo Tribunal Federal ganhasse tamanha proeminência no contexto atual. Perceba como uma coisa está ligada à outra. Tem países que não têm o equivalente ao nosso Supremo. Tem países, como mencionei inclusive, em que os juízes não podem fazer controle de constitucionalidade, nenhum juiz. Tem países em que é só um órgão que pode fazer, que seria o equivalente ao nosso Supremo.
Então, quando a gente lê, por exemplo, obras como do professor Robert Alexi, né? Quando ele escreve o livro dele, Teoria dos Direitos Fundamentais, esse é o título, se não me engano, então, talvez a gente convide um grande amigo meu, que é uma das maiores autoridades no Brasil na doutrina do Robert Alexi, para ele falar. Mas o Alexi, quando ele escreve, né, a obra dele, ele escreve pensando naqueles 16 juízes que vão interpretar e aplicar a norma constitucional. Né? Aqui não. Quando eu escrevo sobre isso, eu tenho que pensar, não sei, deve ser mais de 5 mil juízes que a gente tem no Brasil. 18 mil juízes. Porque cada um desses 18 mil juízes interpreta. Cada um desses 18 mil juízes, ele pode falar o seguinte, não, esse dispositivo. Exemplo, está todo mundo discutindo isso hoje, na advocacia, sobretudo, né? Essa regra nova do CPC que dispensa o adiantamento de custas ao advogado que requerer a execução de honorários. Não sei se vocês viram isso. Tem juiz que está dizendo que essa regra é inconstitucional. Eu tenho visto algumas críticas, muita gente falando, mas como o juiz pode deixar de aplicar dizendo que é inconstitucional? Ué, sempre foi assim no Brasil. Né? Sobretudo a partir da Constituição de 88, ninguém tem dúvida de que é assim no Brasil. É diferente do que acontece em outros países, sem dúvida. A gente tem uma Constituição que a doutrina chama de analítica, alguns dizem que é super analítica, no sentido de que aqui no Brasil se resolveu colocar tudo na Constituição. Não tem nenhum aspecto da nossa vida que escapa da Constituição. É difícil. Só para o pessoal que tem aula hoje. Ah, é verdade. Então, pessoal, só mais uma pergunta para a gente finalizar, para respeitar os horários de atividade do pessoal. Exageramos um tempo, o meu compromisso era meia hora, né? Não, mas está ótimo. Eu me empolguei.